Olá, estamos aqui hoje então para fazer uma explicação para vocês de uma forma prática de trabalhar com econometria usando R, mas de uma forma um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com o que a gente chama de Jupyter Notebook. Nós vamos trabalhar então com essa ferramenta que foi colocado aqui dentro desse link, rnotebook.io. Não sei quem é o autor exatamente, não consegui identificar essa informação, mas ele tem aqui um Twitter que você pode também comunicar. E ele vai usar então essa ferramenta do Jupyter Notebook, só que para rodar o R numa nuvem. Então é uma ferramenta bastante interessante que vai permitir que você faça alguns usos rápidos de linguagem R, até a criação de alguns textos. Vocês vão ver isso aqui de uma forma bastante interessante. Bom, então nós vamos primeiro acessar esse link, rnotebook.io, tá? Simplesmente isso. E você vai chegar nessa tela, e aí a gente pode então optar por aqui, criar um rnotebook livre. Você clica aí, ele vai então criar um ambiente na nuvem para você trabalhar com o Jupyter Notebook. Ele abre nessa tela inicial, tá certo? E esse Jupyter Notebook, ele é um software, né? um ambiente de trabalho, onde você vai poder escrever textos e você vai poder colocar códigos, nesse caso preparado para o R. E ele fala aqui que ele já tem cerca de 3.000 pacotes já previamente instalados e carregados. Não tem todos os pacotes que existem para R, mas os principais, né? Então a gente consegue fazer aí alguns exercícios bastante rápidos, interessante isso. A gente consegue inclusive fazer no celular, eu testei no meu celular, tá certo? Então é bastante interessante. Ele vai ficar num endereço, numa URL específica sua. Toda vez que você quiser retomar, é só você ir nesse endereço e ele está lá. Ele vai estar disponível para você. Bastante interessante isso. No Twitter ele fala que, aqui nesse Twitter aqui, ele fala que vai ficar indefinido isso lá. Então, não sei quanto tempo vai ficar lá, mas de qualquer forma, você também pode baixar, nós vamos ver isso aqui um pouquinho para frente, você pode baixar esse arquivo de IPYNB, que é um IPython Notebook, né? Então você consegue ter o arquivo também em mãos, pode gerar arquivos de R, etc. Se você for olhar aqui, você vai explorar, você tem algumas possibilidades aqui de fazer download em vários formatos, fazer um print preview, que ele vai sair alguma coisa ali, que eu vou mostrar o que eu já fiz. Então é bastante prático, achei uma ferramenta sensacional, para ser bem sincero. Nós vamos começar do zero, tá? Ele tem aqui um exemplo que ele gerou automaticamente, tá certo? Então vocês podem ver que tem linhas de input aqui, de código, e depois tem algumas possibilidades de sair resultados. Então se você vier aqui, por exemplo, executando, ele vai executando cada uma das linhas. Nesse caso aqui tem linhas de texto e aqui tem o código. Então se eu executar um código, ele vai executar o código da forma como o R faz. Então se eu for executando, por exemplo, mtcars, ele vai me mostrar o banco de dados básico que está no R, o mtcars, ele mostra o resultado, tá vendo aqui, ó? Então, bastante interessante isso, porque ele já vai colocando tudo junto. Agora nós vamos olhar um histograma, a função hist faz o histograma dessa variável HP. Então, eu tenho aqui a variável HP, essa coluna, ele pegou esses dados e construiu um histograma. Então veja que é tudo muito rápido, estou executando aqui ao vivo para vocês, não fiz nenhuma edição nesse vídeo, é a velocidade normal que ele está trabalhando. Então aqui eu vou fazer agora um ggplot, um qplot para a variável HP, olha lá, ele faz bem rápido, tá certo?
e nós vamos fazer ainda um outro exemplo para vocês. Então aqui já com esse outro dataset, né, Diamonds, dentro do Plotly, tá certo? E aí ele gera pronto para vocês olharem, né, certo? Bom, eu não quero fazer isso, eu quero fazer um novo, tá certo? Então eu vou preparar um novo notebook em R, ele dá para fazer em Python, mas eu quero fazer em R. Então eu vou abrir aqui um novo, tá? Então ele está zerado, ok? E eu vou fazer chegar aqui nesse material aqui que eu já tenho ele pronto, tá certo? Mas então eu vou colocar aqui um outro nome, eu vou clicar aqui em cima, ele vai me permitir escrever, então amostra, eu vou chamar ele de amostra rápida do Jupyter Notebook no rnotebook.io. Esse vai ser o meu título do meu notebook. Então, quando você coloca isso aqui, é o mesmo do endereço que ele vai ter aqui em cima, tá certo? Posso continuar agora fazendo um procedimento bastante simples, que é escrever ou colar código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse que eu já tenho feito e vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, um título, introdução, eu vou copiar. Eu vou fazer assim, ó, de um modo bastante rápido, ó. Ó como que eu estou fazendo. Copiar esse texto e vou jogar aqui dentro. Só que aqui é uma tela de código. Eu vou querer uma tela de Markdown. Vocês já vão entender por quê. Eu coloco aqui. Se eu executar isso, ele sai assim, ó. Ele não sai do jeito ali bonitinho que eu queria. Eu vou clicar aqui novamente, vou pedir para editar e agora eu vou fazer assim, ó. O Markdown a gente coloca um hashtag, ele vira o título. Olha lá, já mudou um pouquinho. Se eu quiser que aqui ele fique como o link, você coloca ele entre sinal de maior e menor, ele fica o link para você acessar. Se você quiser uma quebra de linha ou outras opções que são típicas do LaTeX, você pode colocar aqui também, tá certo? Então, por exemplo, eu quero que ele dê um realce nesse nome do pacote. Eu vou colocar 2 ticks invertidos. Ele vai, então, ficar assim, ó, com um pouquinho diferente. Se eu quiser que ele fique com sublinhado ou itálico, por exemplo, eu vou colocar um underline no começo, outro no fim, então aí ele já aparece assim, ó, ele vai dando a modificação e já vai ficando um texto, tá certo? Então imagine agora que eu queira, então, deixar esse link aqui do Croissant Milo. Esse link aqui do Croissant Milo é este aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui e eu quero que ele fique com esse jeito aqui, ó, de um jeito habilitado para fazer a abertura do site. Então eu vou clicar aqui, vou mostrar para vocês qual é o formato, tá? Eu vou colocar o link ali e aqui eu vou colocar assim e aqui sem esse espacinho. Então na hora que eu rodar aqui agora, esse é o meu, tá certo? Que eu estou fazendo agora na frente de vocês, ó, ele já vai ficar aqui o link pronto para abrir, ó. Se eu clicar aqui, ele abre a tela, nesse caso aqui o pacote PLM do Croissant Milo, tá certo? Um pacote que já está instalado no rnotebook aqui, tá certo? E a gente pode então fazer isso. A outra coisa que eu quero colocar esta equação aqui, ó. Esta equação, ela está dentro aqui da equação do Croissant Milo, dentro do site dele. Olha como que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar com a direita aqui, ele vai aparecer Show Math As, e eu vou pedir os comandos do LaTeX. Eu vou pedir para ele esses comandos, eu vou copiar esses comandos, Ctrl C, e eu vou colocar eles aqui dentro do meu código.
Entendeu? Aqui eu pus dentro do código, ele não aceitou. Então eu tenho que pôr dentro do Markdown, tá certo? Eu vou mandar executar e aí tá lá a minha equação. Igualzinho foi feito aqui, tá certo? Quem quiser mais detalhes de como escrever essas equações, aí tem que estudar um pouquinho mais de LaTeX, ok? Para entender como é que faz essas equações, como é que você coloca. Ele tá o código, aqui ele tem o código, né, bruto, ó, né? Então, barra alfa, ele vai criar o alfa, esse underline ele vai indicar que o IT tem que ser dentro do subscrito, e assim sucessivamente. Aí tem que estudar um pouquinho mais para você poder entender essa codificação. Mas você veja que ele vai ficando um texto arrumado, né? E aí eu quero, então, vou chamar agora o meu pacote básico, é um outro título. Então lembrem, eu vou pôr aqui Markdown, o título eu tenho que colocar um hashtag, e vou colocar ali pacote básico, vou colocar com a letra maiúscula, vou mandar executar, ele vai ficar assim. Vou colocar agora, vou chamar o pacote PLM. Pacote PLM é um pacote para Panel Linear Model. Então, na hora que eu coloco aqui o código, mando executar, ele já está carregando o pacote. Ele está executando, portanto, uma rotina do R dentro da nuvem. Veja que aqui em momento algum eu abri o R, em momento algum eu abri Python, em momento algum eu abri RStudio, PyCharm, não abri nenhum outro programa a não ser esse site. Eu estou trabalhando inteiramente dentro do site. Vou pegar então esse texto aqui, ele esclarece para mim algumas informações que eu estou escrevendo. Então, se eu colocar aqui esse texto, ó, este pacote possui 4 conjuntos de dados, EMP, LUK, é utilizado por Alelane Bond, o Grunfeld é usado pelo Klebers e Zeleis, é a mesma coisa do que está aqui embaixo, tá certo? É a mesma coisa, eu estou simplesmente pegando aqui desse do PLM, esse material aqui, eu simplesmente traduzi, tá certo? E aí eu estou aqui executando esses códigos rapidamente para mostrar para vocês. Se eu quiser aqui editar para ficar um pouco diferente aqui, ó, por exemplo, ficar como se fosse um código, né? Para ele vai dar um destaquezinho em relação ao texto. Tá? Então eu tenho aqui 4 datasets que já estão dentro do pacote PLM, então ele vai conseguir carregar isso rapidamente. Então eu vou pegar aqui, ó, fazendo uso desse comando data, eu consigo extrair do pacote PLM esses datasets. Então quando eu faço isso aqui, ele carregou já esses datasets. Eu não estou enxergando, mas eles já foram carregados, eles estão lá, ok? Não deu nenhuma mensagem de erro e eu não pedi para mostrar os dados, então ele não mostrou os dados. Mas se eu quiser agora olhar os dados, eu vou usar outra rotina ali embaixo para olhar os dados. Eu vou replicar isso aqui, tá certo? Para ficar igual o arquivinho. Tá? Então, com a função data, essa função data aqui, eu gosto de escrever assim para ficar o código bem detalhado, tá? A gente chamou o pacote PLM, vou usar depois agora a função pDataFrame para atribuir as informações ao DataFrame. Por enquanto ele veio aqui como DataFrame. Eu vou depois então atribuir uma característica de painel para esses dados. Então, quando eu pus aquele tick, ele mudou um pouquinho aqui, né, para ficar, né, um pouco diferente. Se eu puxar aqui class, por exemplo, de Grunfeld, ele vai, eu vou rodar isso aqui agora, ele vai mostrar para mim, é um data frame, tá certo? A mesma coisa se eu fizer um class do amplook, ele vai me mostrar também que é um data frame. Agora eu vou mostrar para ele, eu vou dizer para o programa que ele é um pDataFrame.
Para dizer que ele é um painel, eu vou indicar esta função pDataFrame. Eu estou querendo pegar esse dataset, Employment OK, né, do United Kingdom. Eu estou dizendo para ele que firm é um indicador para a seção cruzada, year é um indicador para a série temporal, e aí eu vou pedir para ele, então, atribuir o objeto pDataFrame dentro do objeto e vou pedir para ele me mostrar o começo, a cabeça, a parte de cima, o topo dos dados de E. Então, aí ele vai me mostrar, então, como são esses dados. Se eu tivesse colocado apenas E, ele me mostraria o dataset todo, tá certo? Como eu pedi só o head, ele me mostra só a parte de cima. Se eu puser tail, ele me mostra a cauda, ou a parte de baixo, a parte final. Então, o meu dataset vai do 77.1 até o 84.140, ok? Uma outra função interessante é usar o dim para ele me mostrar as dimensões do dataset. Então, eu tenho 1.031 observações no total, tá certo? E eu tenho aí vários setores e vários anos. Então, assim, são os meus dados, né? Tá ok? Bom, então eu posso dar uma continuidade aqui. A gente fez esse começo. Estou colocando, então, essa informação para ficar perfeito. Então, aqui agora eu tenho, então, um indicador para a firma, tá certo? Eu posso querer usar aqui, ó, um itálico aqui para ficar um pouco diferente, ou se eu quiser colocar o asterisco para ele ficar negritado, tá? Então, é uma outra forma. O asterisco, desculpe, o asterisco ele deixa itálico. Se eu colocar 2 asteriscos, aí ele deixa negritado. Ok? Então, aí a gente consegue ter aqui o detalhe para o nosso material. E a gente pode ir salvando aqui, salvando o material, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Eu vou fazer agora rapidamente um modelo de efeitos fixos, tá? Já está dentro do meu... Ele saiu assim, ele está com código, né? Então, eu tenho que colocar Markdown. Ele já está dentro aqui a opção para fazer o modelo de efeitos fixos. Eu vou usar esse dataset Granfell. Ok, vou definir ele como um pDataFrame, porque eu fiz o pDataFrame do Employment, eu não fiz o pDataFrame do Granfell, ok? Então, aqui eu vou pegar agora, então, essa rotina aqui do Granfell. Então, essa rotina do Granfell. Vou rodar, ele já executou, ele está dentro do Granfell, eu não estou vendo, tá? E aqui agora eu vou, então, colocar o head Granfell, ali tá, eu vou pôr aqui head do Granfell, que é o objeto que eu criei. Então, ele me mostra aqui os dados para o Granfell, tá certo? Se eu quiser colocar aqui as dimensões para eu analisar o Granfell, ele tem, então, 200 por 3, né? A dimensão. Se eu quiser olhar a classe do Granfell, eu tenho ali o meu pDataFrame, tá? Então, ele tem 200 linhas, tem 3 colunas, tá certo? E aí, eu posso pedir para rodar, então, o meu modelo aqui, ó, de efeito fixo. Então, eu posso rodar aqui o meu modelo de efeito fixo. Eu vou pegar a variável inv, em função de value e capital, o data Granfell, o modelo within vai indicar, então, que eu quero o modelo fixed effects. E
Pronto, tá feito. Tá feito. Vocês não viram, mas ele já fez. Eu vou pedir agora o sumário. O sumário, tá? Então, eu posso fazer comentário aqui dentro e eu posso executar, então, esse código. Ele me mostra a saída do meu modelo. O meu modelo de efeito fixo. Ali ele apareceu na hora que eu pedi para salvar, ele me perguntou como que eu queria, eu falei overwrite, quer dizer, eu pedi para ele sobrescrever, ok? E tá feito, então, um pequeno trabalho. Eu posso, ó, eu vou pedir para ele agora exportar isso aqui para mim. Eu posso vir aqui, File, Print Preview. Deu um errinho aqui, vamos pedir novamente um Print Preview. Como ele está na nuvem, às vezes ele não mostra, mas olha lá, esse aqui é o preview já, ó. Olha lá como ele saiu. Ele sai um texto com códigos e saídas do código de uma forma razoavelmente bonita, né? Tá certo? Eu acho de uma forma bastante interessante. Você pode vir aqui fazer um download do arquivo. Veja que ele baixou aqui no cantinho, que se você quiser depois você pode carregar ele. E uma forma muito interessante é que você pode carregar esse arquivo, você pode carregar ele para o seu GitHub. Então, por exemplo, se eu for lá no meu GitHub, eu fiz isso, eu carreguei um arquivo lá para o meu GitHub, eu simplesmente carreguei ele para cá, ó. E quando eu abro ele no meu GitHub, ele tá o texto lá, ó. Aquele mesmo IPython, entendeu? Ele vai do mesmo jeitinho. Então é uma forma bastante interessante de compartilhar resultados, rodar material dentro da nuvem. Vejam que aqui eu não instalei nenhum pacote, não fiz nada. Tem algumas dificuldades aqui que vocês vão encontrar, né? Então, tipo assim, se você quiser algum pacote que ele não está aqui instalado previamente, você não vai ter como usar, tá certo? Mas para os pacotes mais básicos, você tem aí uma grande variedade de pacotes que você pode trabalhar tranquilamente, com certeza vocês não vão ter problema nenhum. Tem vários, tem para painel, para séries temporais, tem um monte, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado, então, tá? Então, não esqueçam. Então, vou deixar aqui meu nome. Se vocês gostaram, deu like, certo? É isso. Se vocês precisarem, falem comigo. Ok? Até mais. Um abraço.